Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao 17º episódio do ForjaCast. Hoje com um tema sensacional que nós vamos conversar aqui com uma convidada muito especial que já está aqui conosco, Gileide. E queria pedir que desde já você fosse encaminhando esse vídeo para outras pessoas que precisam também assistir, para que nessa noite nós possamos forjar as nossas vidas. O que a gente sempre pede a cada início de um novo episódio, né, que vocês compartilhem, como a Lorena já falou, que se inscrevam no nosso canal, também deixem um comentário aqui neste vídeo, nesse episódio, sobre o que vocês estão achando, se estão gostando, né, e já encaminha também para outras pessoas. Como a Lorena disse, uma convidada muito especial, estamos aqui com Gileide, né, ela vai se apresentar melhor para nós, para falarmos sobre o tema matrimônio, uma vida a três, uma vida com Deus. Com você, Gileide, pode se apresentar. Então, boa noite, né? Então, eu sou Gileide Souza, né? Como alguns bem me conhecem. Então, eu sou filha de João do Queijo, né? Muito conhecido em Itabaiana, e Dona Nega. Eu sou irmã de Alexandre Alves, também advogado. Eu sou tia do João e da Maria e duplamente madrinha dos dois, o que tem trazido um prazer, uma alegria nova na minha vida. Eu sou esposa de Marcos Francisco, mais conhecido como Marcos Contador, e eu sou mãe de Marcos Vinícius, 18 anos, agora em abril. Eu sou mãe de Mariana, de 13 anos, e do Gabriel, de 8 anos. E também, além, né, dessas missões de filha, de tia, de esposa, de mãe, eu também sou empresária, né? Então, eu sou franqueada do Boticário há 17 anos, aqui nessa região, e eu sou serva de Deus. Na verdade, eu sou serva de Deus antes de quase todas essas missões. Mas aí continuo, dentre todas as outras missões que Deus me chamou, administrando esse tempo, né, entre as outras missões e a fé. E estou aqui com alegria, né, com a presença do meu esposo para validar. Ele veio para cá para validar, né, a minha fala aqui, ou para cortar. Está só olhando. Ele está aqui só olhando por enquanto, né? Estou aqui com ele porque, para falar de vida matrimonial, não tem como não ter a presença dele aqui do meu lado, né? Que nós dividimos essa vida matrimonial há 21 anos. Então, a gente tem muita história. E se eu estou aqui hoje, se Deus me chamou, é porque eu tenho certeza que Ele quer que essa história seja continuada e que, por meio da nossa história de vida matrimonial, a gente também possa ajudar outras famílias, né, a entender que o matrimônio é desafiador, mas vale a pena. Amém, amém, isso mesmo, né? Aproveitando, né, já dentro desse assunto, que você possa, né, Gileide, contar um pouquinho pra gente como começou essa história aí, né? Há 21 anos, né? Como foi que começou tudo isso? Então, né, eu servia, né, cantando lá na igreja de Nossa Senhora do Bom Parto, em Itabaiana. E aí, eu já era atuante, né, eu participava de movimentos lá, da Legião de Maria, tinha participado da renovação carismática. E o Marcos, na verdade, ele era aquele homem de missa, né, de ir apenas à missa. E aí ele começou a ir para a missa lá no Bom Parto, para poder me ver cantando, né? Então, a paróquia dele era Santo Antônio, ele se mudou de paróquia, foi dar uma voltinha lá no Bom Parto para me ver cantando. E aí a gente se conheceu lá na paróquia Nossa Senhora do Bom Parto. Nós namoramos 2 anos, entre namoro e noivado, e nos casamos. E estamos aqui, né, até hoje, independente de todas as batalhas que a gente passou, né? E eu até pensava sobre isso, né?
Só tem histórias e testemunhos aqueles que são passados, né, justamente pelo fogo. Né? Então, assim, não tem como você testemunhar testemunhar a sua fé, né, se você não foi testado, né, por alguma batalha, por essa fé. Então, eu louvo e agradeço a Deus por todas as dificuldades que nós já passamos na vida matrimonial, e acho que é muito interessante colocar isso numa época onde a digitalização tem apresentado muito superficialmente as famílias, os casais, né? E hoje, com o tanto de conexão que nós estamos, as pessoas, as mulheres, os homens, veem outras fotos nas redes sociais, e aí imagina e se compara e acha que a vida daquele casal é uma vida perfeita, né? Eu, às vezes, quando eu posto foto da nossa família, eu sempre, assim, às vezes não, sempre, eu utilizo textos na legenda para demonstrar que nós não somos perfeitos, não se engane. Não olhe para isso daqui e compare a sua vida com a nossa, porque eu digo que eu nunca fui para as redes sociais postar uma foto no momento de divergência minha e de Marcos. Eu só posto eu e ele sorrindo. Nós dois felizes, não é assim? Quando a gente está com os filhos, a gente não posta no momento que os filhos estão fazendo birra, né? Na hora que houve uma desavença entre os irmãos. Eu não posto isso. É interessante que você falou que eu conversava exatamente isso com uma paciente ontem. E até gravei um vídeo quando eu cheguei em casa. Não postei ainda, mas eu gravei um vídeo falando exatamente isso. Que muitas vezes nós queremos comprar a ideia da vida perfeita que o outro tem, quando, na verdade, aquilo que é postado é apenas um recorte daquilo que se vive. Como você disse, ninguém vai postar a birra, a discussão, o momento que foi ruim, ninguém vai postar o prato de comida de todo dia do feijão com arroz, a gente vai postar aquele prato no restaurante chique, né? Onde foi... Então, assim, muitas vezes nós acabamos correndo esse risco de comprar a ideia de que a vida do outro ela é muito perfeita e a nossa não presta, né? De que Deus não está sendo bondoso conosco porque aquilo que nós estamos vivendo é diferente daquilo que o outro vive. Ontem eu conversava com um paciente sobre isso e, né, essa meditação foi exatamente bem, né? Com o que você falou. Isso hoje é uma forte realidade, né? Nós participamos, a nossa história, né? Depois que a gente se conheceu, que a gente se casou, eu participava, como eu tinha dito, né, dessa vida mais ativa da igreja, e eu tinha certeza que, trazendo, né, para o tema daqui, que não seria possível o nosso matrimônio sem nós dois estarmos unidos a Deus, que Deus fosse esse terceiro, e que esse terceiro fosse colocado no centro da nossa vida. Então, nós buscamos nos envolver na comunidade com algo que fosse para matrimônio, para que eu não seguisse por aqui e ele seguisse por aqui, mas que a gente tivesse um lugar onde a gente se encontrasse também na fé. E aí, na época, nós fizemos o encontro de casais com Cristo. E depois desse encontro de casais com Cristo, nós participamos, entramos nas equipes de Nossa Senhora, que é um movimento, apesar de ele ser equipes de Nossa Senhora, parece que é um movimento mariano. Ele está sob a proteção de Nossa Senhora, porém o foco dele é a espiritualidade conjugal. E aí nós fomos participar deste movimento para justamente poder ser forjado. Né, para que Deus, né, pudesse ali ir nos moldando. Por quê? Porque é muito importante que os casais estejam com outros casais. Porque à medida que os casais eles estão juntos, eu consigo entender que eu vejo, olho para a vida daquele casal amigo e visualizo que a vida dele não é perfeita. Aí, tentando conectar aqui com as redes sociais, esse recorte é apresentado apenas o que convém
cada um coloca nas redes sociais o que convém. E sobre o matrimônio também. Então, a esposa, às vezes, sei lá, o esposo publica o dia que deu o carro a ela, enrolado no laço vermelho. E aí a colega vai e olha para aquilo e diz, eu nunca ganhei um carro do meu marido. Ou o dia que o meu marido me deu o carro, ele não enrolou no laço vermelho. Enfim, esses comparativos que são feitos são comparativos doentios. Doentios porque te fragiliza na relação onde você está, porque você começa a olhar para a sua relação como uma relação ruim, porque você está vendo um recorte da vida do outro. Então, eu sempre gosto de olhar para a vida dos outros casais que estão do meu lado e entender que, por meio da vida desse casal vizinho, eu posso ou me espelhar e amadurecer e auto-performar no meu matrimônio, ou então eu posso louvar e agradecer a Deus pelo matrimônio que eu tenho. Então, eu sempre gosto demais de dizer, a vida matrimonial, quando nós somos chamados por Deus para estar aqui falando sobre isso, eu gosto sempre de dizer que é uma construção. É uma construção. E quem não já ouviu falando assim, dizendo, eu não suporto obra. Né? Ave Maria, construir dá dor de cabeça demais. É muito difícil construir. Né? Então, hoje até tem pessoas que, parte hoje, cresceu muito esse serviço, que compra a casa feita. Né? Por quê? Porque não quer passar pela obra. Então, o casamento é difícil, sim. É difícil, né? Então, os jovens, muitas vezes, entram dentro de uma vida matrimonial, né, apenas querendo ser feliz. E aí, depois, ele vai se dar de encontro que é exatamente o contrário. Fazer o outro feliz, né? Casar é fazer o outro feliz. Inclusive, essa frase é uma frase que impactou a gente bastante, porque ela foi uma frase utilizada no dia do nosso matrimônio. O padre, né, o padre Valdson, na época, ele disse, vocês estão vendo esse pessoal todo que está aqui, olhando para vocês, aqui assistindo? Amanhã serão só vocês dois. E é assim que tem que ser. Agora, detalhe, vocês casaram para ser feliz? E eu disse, sim. Então, assim, já começou errado. Já começou errado. E eu ainda, né, com as minhas limitações, né, da imaturidade daquela época, da formação que eu tinha. Aí, para mim, aquilo ali, eu não vou negar. Eu comecei dizendo, meu Deus do céu, será que vai ser assim mesmo como esse padre está dizendo? E, na verdade, é justamente isso. Durante o matrimônio, ele é essa construção de todos os dias, aonde você precisa ir lá, está dando os retoques, se contrariando com o pedreiro que não veio, né? Assim como na construção, com o profissional que não acabou determinado acabamento. Então, assim, o tempo todo a gente vai ter, né, situações dentro do matrimônio que precisam ser administradas. Essa construção, Gileide, como você falava, já começa, na verdade, desde o namoro, né? Que já é esse caminho aí de preparação. Para vocês dois, como foi assim esse processo de 2 anos de namoro, de noivado, já pensando também no matrimônio, pensando no casamento? Então, na época, né, nosso namoro começou, Marcos tinha saído de um noivado de 5 anos e eu também de um noivado de 5 anos. E eu, até então, né, eu fui formada assim. Minha mãe, né, os meus pais, eles viveram, eles não conseguiram administrar as diferenças que os dois possuíam, eles não conseguiam administrar, e isso causava muita discussão. Muita discussão. Então, eu fui formada dentro de um ambiente onde eu olhava para o casamento
E eu tinha medo, medo de casar. Por quê? Porque eu não queria viver uma vida matrimonial daquela forma. E eu pedia, né? Então, na fé, naquela minha época, eu já pedia a Deus que me mandasse alguém que eu pudesse ter uma vida diferente do que a vida que eu via até então dentro do meu lar, né? E Deus me atendeu nesse sentido, né? Me atendeu porque trouxe alguém justamente que eu precisava. Mas eu demorei também para entender que era alguém que eu precisava, porque as nossas diferenças, né? Nós somos diferentes, como todos os casais são diferentes. Antigamente, né, ainda quando eu não tinha esse entendimento, eu achava que, e por muitas vezes isso foi dificuldade dentro da nossa história, eu achava que as nossas diferenças, elas não eram possíveis ali de ser administradas, né? E em alguns momentos eu até, digamos, cheguei em pensamento, eu cheguei a duvidar que a gente conseguisse administrar aquilo, até que eu entendi que as nossas diferenças foram a oportunidade que Deus encontrou para nos salvar, né, para nos forjar dia após dia, porque o matrimônio, ele é isso, ele é esse caminho de santificação. Feliz de quem é casado, feliz de quem tem alguém ao seu lado que te ajuda a se desenvolver, porque a vida a dois, ela pede isso. Ela pede isso o tempo todo, esse desenvolvimento, que é o desenvolvimento para a santificação. Então, eu tinha um pouco de medo de casar, e eu achava que o Marcos, ele não ia querer casar tão cedo, pela história que ele tinha passado, pelo momento que ele vivia. Mas aí ele despertou mais rápido do que eu, para poder casar. E quando ele chegou para poder me dizer, para poder a gente conversar, né, e alinhar o casamento, eu tive dúvidas. Precisa ser assim já no próximo ano, tal, entendeu? Foi algo mais ou menos nesse sentido. Não dava para a gente deixar para o outro, não. E aí eu meio que queria tardar isso, por conta do meu medo, né? Até que, dentro dos nossos diálogos, que eu diria que esse é o ponto mais forte da nossa relação, é o diálogo. Dentro dos nossos diálogos, né, eu consegui colocar, né, para fora tudo o que eu sentia, e nós nos entendemos e começamos a planejar esse matrimônio. Até hoje, que a gente replaneja todos os dias. Que bonito isso. Durante a terapia, assim, em conversas também, meu psicólogo ele costuma dizer uma frase que eu gosto muito, né? Tem conversas que precisam ser ditas, né? Coisas que precisam ser ditas, que precisam ser conversadas, que talvez doam hoje, mas para não doerem nunca mais, né? Assim também dentro do relacionamento, né? Com o namorado, com o esposo, conversas que precisam existir, né? Para que no futuro não seja talvez um impasse, ou até na sua história mesmo, né, com o Marcos, não fosse hoje, por exemplo, algo que pudesse gerar entre vocês algum embate, alguma, né, discussão, algum problema ali dentro do relacionamento, né? Uma coisa que me chamou muita atenção quando você falou sobre as diferenças, né? E isso é muito importante, e eu acredito que talvez, Gileide, seja um dos motivos que tantos casais tenham, né, parado e desistido no meio do caminho. Porque nós temos a ideia, muitas vezes, de que nós criamos, na verdade, a ideia daquela pessoa que nós queremos ter ao nosso lado. Então, enquanto mulher, você idealiza o homem perfeito que você queria que estivesse do seu lado, assim como também o homem idealiza a mulher perfeita que queria estar do seu lado, né? E, na verdade, nós somos completamente diferentes, né? Somos diferentes do outro e somos diferentes da expectativa que o outro criou sobre o parceiro, né? E aí, justamente o ponto onde nós entendemos a diferença,
né? E como você disse, né, eu demorei a entender que essa diferença, na verdade, tinha sido aquilo que Deus tinha colocado, né? Então, quando nós passamos a entender essa diferença no outro e a acolher essa diferença, né, a lidar com essa diferença, é onde talvez as coisas elas comecem a se encaminhar, né? E quando a todo momento nós queremos mudar o outro, porque aquilo que o outro é diferente eu não consigo acolher e amar como Deus me pede, aí as coisas elas começam a, né? É isso que você me falou, me chamou muita atenção mesmo, né? Eu complemento aqui, trago aqui o que a Valesca trouxe aqui primeiro sobre o diálogo, né? Então, eu vejo, né, por acompanhar os casais, eu digo que essa nossa tendência aqui para missão da vida conjugal é justamente vontade de Deus, porque a gente não escolhe, mas Deus sempre encaminha casais para o nosso caminho, para o aconselhamento, né? Casais que estão com dificuldades e que veem em nós uma oportunidade de uma ajuda, né, na partilha da vida. E em todos os aconselhamentos, em todos os casais que passam pela nossa vida, o que eu poderia trazer para vocês da nossa experiência, diálogo. Hoje, se eu pudesse desejar para todos os casais algo essencial, diálogo. Sempre foi, mas hoje eu vejo como muito mais preponderante, em função da conexão que as pessoas estão. Se as pessoas já tinham uma dificuldade natural de conversar, de falar sobre si, hoje, com a fuga, com a quantidade de horas que cada um de nós tem estado à frente do celular, tem impedido muito mais os diálogos dentro da vida familiar. Então, assim, são casais que não têm essa coragem, né? Uma coisa é a gente conversar. Às vezes a gente conversa com alguns casais e diz, não, mas a gente conversa bem. A gente conversa bem, certo? Conversar é quando eu falo para o outro coisas triviais. Eu converso sobre o futebol, eu converso sobre a história do meu trabalho, eu converso. Mas o diálogo é essa união, aonde o outro escuta sobre o meu eu. É uma conversa aprofundada. Então, assim, muitas vezes os casais não têm coragem, vamos dizer, popularmente falando, das conversas sérias. Não é que seja colocar os pontos nos is, porque parece que colocar os pontos nos is é algo muito formal, brusco. Mas o que eu quero dizer é falar as verdades sobre si mesmo. Colocar para fora tudo aquilo que me incomoda no outro, que atrapalha ali a minha santificação, ou que me impede de amar o outro. E, consequentemente, o outro ter a liberdade de falar comigo também sobre tudo que está o incomodando. Se a gente tivesse mais diálogo dentro dos casamentos, com certeza a gente teria menos divórcios. Sim. Eu não posso ter como melhor amiga a minha amiga X. O meu melhor amigo precisa ser o meu esposo. Somos uma só carne, dividimos a vida. Deus nos uniu. Então, assim, não pode existir nada que Marcos não possa saber da minha vida, nem nada da vida dele que eu não possa saber. E hoje eu vejo como muito importante a gente colocar isso, diálogo. Muitos casamentos têm se encerrado porque falta dialogar. Dói.
talvez sejam necessários. Existem temas, por exemplo, um dos temas que a gente sabe que há dificuldades na hora do diálogo é o sexo, por exemplo. Então, mas talvez isso, na vida de alguns, para outro pode ser outro assunto problemático, financeiro, dinheiro. Mas, independente do problema que o casal tenha, o diálogo passa pela solução. Talvez tem temas que não vai dar para resolver com uma sentada para dialogar. Vai ser preciso 2, 3, 4 vezes. Vai ferir? Vai. Vai chorar? Vai. Talvez passe 8 dias mal por conta desse diálogo, mas é curativo. E sobre o diálogo, ainda queria acrescentar aqui, dentro das equipes de Nossa Senhora, a gente nos foi apresentado algo que eu digo que é fabuloso, que é um complemento aí do diálogo, que é o dever de sentar-se. Todo casal, né, que ele é equipista, ele precisa mensalmente, é um propósito, mensalmente ele precisa sentar. Sentar, dever de sentar-se. Senta-se você, seu cônjuge e Deus. Os 3. Coloca lá o crucifixo ou algo que represente para você, né? Para que seja você e você fique olhando e que tenha Deus ali no meio. Claro que o crucifixo, né, vai ser um sacramental, né, para te lembrar, mas começa-se como um diálogo importante. Tem diálogos que, para a gente começar, a gente precisa de jejum antes. Tem diálogos que a gente vai precisar de propósito de missa diária. Tem diálogos que a gente vai precisar fazer uma quaresma antes. Enfim, cada um depende do diálogo que você vai ter que travar. Mas que não se deixe de dialogar. E que esse diálogo, para ser frutífero, precisa ter Deus no meio. E eu digo que todas as vezes que nós nos preparamos para assuntos difíceis, né, eu sempre tenho a minha listinha ali, a listinha de tarefas. Então, na minha listinha, eu tenho a minha listinha do meu dever de sentar-se. Então, assim, durante o mês foi passando e eu vou anotando. Aconteceu alguma coisa, aí eu anoto ali. Aconteceu outra, eu anoto de novo. Por quê? Porque eu espero o momento certo para tratarmos aqueles determinados assuntos. Estou me identificando com a listinha. Eu também tenho a listinha. Pronto, então eu faço a listinha. E aí o detalhe, quando a gente vai começar esse diálogo, a gente reza antes. Por quê? Para poder, para ser menos eu e deixar que Deus, deixar que Nossa Senhora das Graças, a intercessora da nossa casa, se coloque por ali, porque senão a coisa pega fogo mesmo. Senão deixa de ser um diálogo e passa a ser uma discussão. Isso. Né? E por isso que talvez muitos casais, muitas famílias nunca cheguem a um consenso, a um entendimento, a um discernimento do que realmente precisam seguir, porque ao invés de um diálogo, né, de colocar Deus ali no meio, acaba gerando uma grande discussão. Então, esses momentos do diálogo, muitas vezes, se torna algo estressante, algo em que um ou outro está sempre fugindo, né, do momento e da oportunidade, justamente porque não entende o propósito, como você falou, do diálogo em si. Isso. E aí, quando você colocou sobre isso, sobre a discussão, aí eu me lembro alguém que eu conversei recentemente e que aí ela trouxe para mim, né? Então, o casal com uma dificuldade e não trazia para a mesa o problema. E aquela história, colocando a sujeira embaixo do tapete. Eu digo, mas você precisa conversar com ele sobre isso. Então, assim, aí ela disse para mim, aí eu disse a ela, sim, mas assim, você precisa conversar com ele. Agora, sim,
você precisa ir preparada. E o que é preparada? É abastecida em Deus e menos de você. Porque se você for armada dessa forma que você está colocando aqui para mim, vai dar tudo errado. Então, não adianta. Enquanto você estiver armada, então não fala. Segura. Então, se prepara primeiro para depois ir para o diálogo. Mas eu concordo demais que existem conversas doídas, que é preciso que se doa, e se doa de verdade, mas que se doa encerre, do que você viver com aquela dor constantemente. Porque a gente sabe que quem é casado, o matrimônio, ele é a base. Se eu e Marcos não estamos bem, eu não consigo ser uma boa mãe, ele não consegue ser um bom pai. Se eu também não vou conseguir gerenciar as minhas empresas. Por quê? Porque eu estou ferida e pessoas feridas ferem pessoas. Então, a nossa base é aqui, é o matrimônio. Se foi a vocação que Deus nos chamou, então essa vocação ali é que vai dar sentido a todas as outras vocações que Deus também nos chama, né, durante ali a nossa história. Eu estou amando te ouvir, porque eu sou apaixonada pelo matrimônio. Eu acho que, para mim, assim, todas as vocações, e a cada pessoa Deus escolheu uma, mas assim, eu sou apaixonada pelo ser família, pelo matrimônio, pelo sentido da unidade, sabe? Eu ficaria aqui, ó. Pode falar. Claro. Não, eu queria agora complementar. Ela estava falando, né, trazendo aqui sobre as diferenças, sabe? Eu diria que isso está dentro do top 10. Top 10 dos desafios da vida matrimonial. Com todos os casais que vocês conversarem, vocês verão que eles vão dizer bem assim, mas ele é assim, 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 assim. Isso me incomoda. Ou ela, mas ele é porque ele, é porque ele, é porque ele, é porque ele. Então, assim, as diferenças na vida conjugal, ela é desafio, porém, elas são caminho de santificação. E feliz do casal que entende isso. Eu tenho o esposo que eu tinha que ter. Né? Marcos tem a esposa que ele merecia ter. Às vezes, eu até dizia a ele, em alguns momentos, eu disse bem assim, olha, eu não fui a esposa que você sonhou, mas eu sou a esposa que você precisa ter. A que Deus quis que tivesse. Eu não sou a esposa que ele sonhou. Por quê? Porque ele sonhou uma esposa mais mansa, uma esposa mais só dedicada à vida do lar. E ele não sonhou essa esposa mais ativa, mais enérgica. Isso eu tenho certeza que ele sonhou lá, quando ele tinha o conhecimento daquela época. Hoje não, hoje ele já acolhe que exatamente era a esposa que ele precisava ter. Então, assim, quando a gente passa a entender que o meu cônjuge é exatamente o que eu preciso para a minha vida, isso ganha um sentido totalmente diferente. Por quê? Porque agora não é mais sobre o outro, é sobre eu. Que foi o que você estava trazendo sobre essa culpabilização de a gente colocar para o outro. É normal de a gente apontar para o outro. É normal de a gente tirar a atenção de nós e levar a atenção para o outro. Por quê? Porque é mais fácil falar do problema dos outros e é mais fácil porque eu não vou me responsabilizar, né? Então, assim, trazer para nós. Tem um livro do Márcio Mendes, tem muito tempo que eu li, mas ele Quem Tem que Mudar Sou Eu. Esse livro, eu lembro que, na época quando eu li, foi uma época onde eu achava que quem tinha que mudar era Marcos. E que o problema era Marcos.
e não eu, né? E isso é grandioso quando a gente entende que sou eu, é sobre mim. O que incomoda em mim no outro não é sobre ele, é sobre a minha falta de acolhimento. É apenas um reflexo, né? E reflete em um nós. reflexo. Por que é que me incomoda? O que é que desperta em mim? O que foi que aconteceu na minha história que fez com que eu não conseguisse aceitar, né, esse comportamento daqui do outro? Então, é sobre mim. Então, a gente precisa trazer isso para nós, né? E que a gente possa, né, que todos os casais possam se santificar nesse sentido de, amando o seu cônjuge, você encontra ali um caminho de santidade, de santificação. E você vai ter essa oportunidade, né, no ordinário. Porque com o cônjuge vão ser todas as suas experiências. E, interessante, todas as vezes que a gente assume isso, que quem tem que mudar sou eu, que está tudo certo lá com ele, consequentemente, a graça divina ela acontece, porque à medida que eu mudo, o outro também muda. Muito forte isso. Difícil, né? Talvez seja até difícil da gente compreender a dimensão disso, né? Mas que é uma grande verdade, né? É uma grande verdade. Sim. Gostei muito disso. Gileide, nesses 21 anos, né, de caminhada aí, de casamento, de vida matrimonial, o que é que você acha que foi essencial, né, para manter a união e para manter esse amor vivo entre vocês? É essencial. Deus. Eu digo que Deus e toda a companhia. Então foi essencial na nossa vida a gente sempre estar colocando Deus no centro. Eu sei que diante das minhas limitações e das limitações de Marcos, nem sempre é fácil. É bonito a gente dizer, né? Tu és o centro da minha vida. Eu amo música. Essa música do Frei Gilson, né? Tu és o centro da minha vida. Todas as vezes que eu canto, eu gosto de cantar o resto. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Eu digo, Senhor, me perdoe pelas vezes que o Senhor não é o centro da minha vida. E que o Senhor não é o centro do meu matrimônio, não é o centro da minha família. Mas eu não quero tirar os meus olhos de ti. Eu quero, sim, que tu sejas o centro, Senhor, da minha vida. Porque, assim, nem sempre é fácil a gente colocar Deus no centro. Às vezes, o próprio centro somos nós mesmos, com as nossas vaidades, com os nossos sonhos, em querer realizar os nossos sonhos e não os sonhos de Deus. Nosso trabalho. Às vezes, o centro é o nosso próprio filho, ou os nossos filhos, mas eu digo que sempre foi a nossa vontade de que Deus fosse o centro da nossa vida. Por quê? Por meio disso, de ter Deus como centro da nossa vida, nós nunca nos inquietamos em buscar. E aí, as equipes de Nossa Senhora, esse movimento, né? Então, eu digo que é muito importante que o casal, ele busque estar envolvido numa comunidade que o ajude nesse caminho. Então, assim, desde que nós nos casamos, nós nunca estivemos afastados, nunca.
nós sempre estivemos conectados lá na fonte e nós sempre buscamos mais. Então, nós estivemos nas equipes de Nossa Senhora, então a gente serve na igreja de outra forma, somos campistas de Assis. Durante esses 21 anos, eu creio que, no mínimo, a metade, aí, 12 anos, ano sim, ano não, nós buscamos um retiro para casais, de forma separada, porque esse movimento, aqui em Sergipe, a gente faz o nosso retiro de casal, mas nós sempre fomos. Encontro de casais na Canção Nova, em Nossa Senhora Aparecida, em Vitória no Espírito Santo, já fizemos vários. Por quê? Porque a gente sempre quis ir escutar como é que a vida do outro está dando certo. Como é que está sendo possível para que aquele casal viva? Então, nós sempre buscamos estar nos abastecendo. Nos está abastecendo, porque a gente sabe, se nós dois estivermos ali unidos em Deus, podem vir, como, né, o evangelho aí, da casa construída sobre a rocha. Vem tudo, porque na vida conjugal, a partir da vida conjugal, vem vários desafios. Quem não vai passar pela cruz? Mas se os dois estão alicerçados nessa rocha que é Cristo, pode vir tudo. Os dois permanecerão ali unidos. E eu digo que é interessante o quanto o outro, né? A alegria dessa vida, o padre, o sacerdote, sei lá, muitas vezes eu digo, nós precisamos ser muito caridosos, né, com os nossos sacerdotes. Quando a coisa aperta, naquele dia que ele não está bem, ele vai para o colo de quem? Ainda bem que ele tem o colo de Nossa Senhora, né? Para ele ir. Mas o colo humano, ele não tem um colo humano. A gente tem o cônjuge para poder se fortalecer. Essa semana, Marcos estava viajando, passou a semana toda fora, e eu até diria, né, aos casais, está precisando entender um pouquinho se você ama o outro ou não, manda ele viajar. Manda ele viajar, coloca ele, pede a ele aí para fazer uma viagem, ou se ele tem uma viagem em trabalho, vai, estimule ele aí. É importante o outro se ausentar, porque ele passou uma semana fora, e aí a gente, nos detalhes, vai vendo a importância do outro. Né? Por mais que seja uma importância, digamos ali, do fazer. Eu não tive ele para dividir os filhos, para ser pai torista, né? Quando os filhos vão crescendo, nós somos mãe torista e pai torista. Então, não tive ele para isso. Mas foi no fazer. Mas que bom ter ele para dividir nos afazeres comigo. E a distância dele, durante a semana, me deixou só. A cama, que é grande, que fica vazia, né? O detalhe de você chegar em casa e você está só e a casa está ali mais vazia. As dificuldades que você tem com os filhos durante aquele período, você não tem com quem compartilhar e dizer o que é que você acha sobre isso. Viver a dois é uma bênção, você não está só. E o quanto é ruim a solidão, né? Você ter alguém, então a vida ela é difícil. E a vida dois traz essa alegria de você ter alguém para poder realmente dividir ali a sua história. Então, eu diria que realmente é Deus sendo esse centro, tendo Nossa Senhora das Graças como nossa intercessora. Nossa Senhora esteve dentro da minha vida e está dentro da vida da minha família até hoje, nunca vamos nos separar. Então, Deus no centro. E depois de Deus no centro, aí agora, faça por onde que eu te ajudarei, né? Então, aí agora, a gente buscando, né,
a força em Deus, e aí agora buscando outras ferramentas. Então, se manter em Deus por meio, no mínimo, da Eucaristia dominical, a escuta da palavra dentro da vida a dois, a oração dentro da vida a dois. Eu até digo a ele, né? Dentro das tantas novenas que eu faço, que utilizo ali como estratégia para estar coladinha na luz, né? As que ele está comigo, né? Da última vez eu disse assim, né? Agora nesse período quaresmal, a gente fazendo juntos a quaresma de São Rafael, aí um dia eu disse assim a ele, olha, muito obrigada por estar aqui comigo, né? E que bom que você está aqui comigo. Quando eu faço junto com ele, também é como se fosse assim, é como se o céu, sabe? É como se o céu acampasse mesmo dentro da nossa casa, dentro da nossa relação. E, além da missa dominical, da escuta da palavra, da oração, né? E cada um tem uma forma de rezar, cada um encontra a sua estratégia. Tirando disso tudo, eu diria que o diálogo. Podem vir as tribulações, tudo tem solução. Tudo tem solução. Porque muitas vezes, né, eu acolho mulheres que são, geralmente, chega por mim a mulher e eu encaminho o homem para marido Marcos, mas a mulher começa comigo, ou o marido começa com ele, e aí ele encaminha a mulher para mim. Então, muitas vezes, a mulher já chega e ela já diz, para mim está insustentável, para mim não dá, eu não dou conta disso, eu não aguento. Por quê? Porque é mais fácil mesmo a gente descartar, é mais fácil desistir. Inicialmente, é mais fácil desistir, né? Porque ela não passou pelo peso da separação, pelo peso de viver essa vida pós-matrimônio, pós-desistência, então é mais fácil. E o mundo diz que é para desistir. O mundo diz isso, que desista sim. Você precisa se valorizar, você não precisa dele, né? O mundo traz, né? Ele não está te fazendo feliz, você vai encontrar outra pessoa que você mereça, ele não te merece. Então, o mundo grita dizendo, desista. Né? E eu digo para todas, quando chega para mim, sempre tem solução. Agora, tem um detalhe, porque a gente sabe que existem algumas dores que, para elas serem tratadas, né, dores da vida e da vida conjugal, né, dentre elas, as traições, hoje eu nem diria mais traições sexuais, porque antes eram elas, mas hoje são traições digitais, são traições financeiras. Então, muitos casais hoje vivem dificuldades na relação. E por quê? Por conta de que o vício do jugo, né, acabou acarretando, por exemplo, dívidas, e que a esposa não sabia, e o casal, e o cônjuge mente, né, e aí quando ela descobre, né, a situação está grandiosa, e aí causa essa dificuldade de perdão por parte da mulher, mas precisa, que era onde eu ia chegar, tudo tem solução na vida matrimonial. Dá-se um jeito, mas é preciso querer. A gente precisa entender, você quer resgatar o seu casamento ou não?
tudo passa por esse querer, porque o querer vai trazer para você, de novo, o quê? Responsabilidades. Então, se você quer, você vai buscar as ajudas necessárias para conseguir aquele objetivo. Claro que quando eu falo do querer, nós estamos falando de uma forma geral. Nós não estamos tratando daqui das exceções. Ah, Gileide, mas e quando o homem não quer? É um outro detalhe. Vamos tratar do que é geral, dos fatos, da maioria. Da maioria existe. O homem e a mulher, eles querem sim. Lá, no seu mais profundo, eles desejam sim, eles não queriam acabar com o casamento. Eles só não estão conseguindo lidar com a situação. Muitas vezes não estão querendo ceder, né? Muitas vezes não estão abertos a acolher, né? Mas, como você diz, no fundo, né, existe ali ainda, por mais que seja pequenininha, mas uma gotinha de esperança de que pode dar certo. Sim. Também creio muito nisso. Às vezes, o que não se quer, ele quer sim, ela quer manter o matrimônio. Ele, na maioria das vezes, sabe a importância e o valor da família, mas ele não quer pagar o preço. Que aí a gente volta para quê? O preço da mudança. Porque a mudança, ela é pessoal. E na vida conjugal, precisa que os dois mudem. Precisam que os dois, porque precisa que os dois cedam. Precisam que os dois. O padre Christian Shankar, que eu diria que hoje ele é o padre especialista na Igreja Católica de matrimônio, né? E aí, em um dos retiros que nós fizemos com ele tem uma frase que ele diz bem assim, você quer estar certa ou você quer ser feliz? Não é isso? Então, em muitos momentos eu quis estar certa. Mas é bem interessante a gente pensar sobre isso. Dentro do diálogo, você quer estar certo ou quer ser feliz? Muda tudo. Então, em muitos momentos, né, das nossas divergências, pelas nossas diferenças, eu não achava que eu estava errada. Eu achava que eu estava certíssima. Certíssima. Mas eu precisei me calar. Eu preciso pedir perdão, muitas vezes, sem nem querer pedir perdão. Aí, como eu já falei isso a ele, que muitas vezes eu peço perdão sem querer pedir perdão, um dia desse eu pedi perdão, aí ele disse assim, você está querendo pedir perdão mesmo? Então, assim, eu já pedi perdão, sem querer pedir perdão. Por quê? Porque eu achava que eu estava certa. Mas, quando eu entendi que eu não queria estar certa, eu não quero estar certa. Eu quero o meu matrimônio, eu quero a minha família de pé. Então, eu quero ser feliz, eu quero viver a minha vocação. Então, vamos lá, Gileide, baixa o ego, né? Menos de você, mais de Deus. Como é que Jesus se comportaria nessa situação? Te comportaria com o teu coração orgulhoso e vaidoso? Não. Então, assim, se comportaria como? Tendo misericórdia, sendo empática. E aí eu vou lá e peço perdão, mesmo que seja ainda como um treino. Que eu digo que o perdão ele é uma prática. Nada fácil. Todos nós sabemos da dificuldade que é, né? É perdoar. Mas a gente aprende a perdoar como? Praticando. E aí começando com um me desculpe, até a gente evoluir para um me perdoe de corpo e alma. E às vezes, né, nesse querer estar certo,
às vezes a maioria das discussões vão surgindo não é nem por querer resolver a situação, mas para fazer o outro entender, não, eu estou na razão, eu estou certa. Né? A preocupação, às vezes, não é nem resolver o problema. Né? É só fazer o outro entender, não, eu estou certa. Né? Começa assim uma discussão para ver quem tem mais Razão, autoridade, quem tem mais razão, quem tem a voz mais alta. Pronto, aí dá tudo errado. Tudo. Exatamente errado. Quando entra nesse nível, pronto. Perde o sentido, né, do querer resolver. Sim. Gileide, mas ainda, né, falando sobre essa experiência, sobre essa vivência de fé, né, além da vida a dois, mas no você mesmo, né, como que foi sendo forjada essa Gileide esposa, né, antes de viver a vida a dois? Então, como eu disse, né? Então, eu venho de lá da paróquia de Nossa Senhora do Bom Parto, em Itabaiana. A minha experiência com Deus começou por meio da renovação carismática. Eu tinha uma vizinha, na qual eu sou muito grata, né? Ela já faleceu, que era a Carminha. Essa Carminha me levava para a igreja para rezar o terço. Toda noite eu ia para rezar o terço, de lá eu entrei no coral, também dessa mesma igreja, e do coral na renovação carismática, ingressei na Legião de Maria. Então, assim, eu fui caminhando, né, e eu louvo a Deus, eu digo que Ele me resgatou. Por quê? Eu seria um improvável, né, e Deus adora esses improváveis, né? Então, eu seria improvável. Por quê? Porque os meus pais, eles não tinham prática. Eles não tinham prática. Havia uma turbulência dentro do meu lar e uma vizinha, né, foi essa mão de Deus na minha vida e me levou. E graças a essa minha caminhada na adolescência, aí, na fé, eu consegui, né, estar ali conectada em Deus e Marcos chegar até a minha vida. E quando Marcos me encontrou, ele já me encontrou lá. E me encontrando lá, nós entendemos que esse caminhar era um caminhar adequado para a nossa vida também conjugal. E ali começamos dentro das equipes de Nossa Senhora. E eu digo que, dentro das equipes de Nossa Senhora, foi o maior lugar, porque você perguntou como eu fui forjada para a vida matrimonial. Então, matrimonial foi dentro desse movimento das equipes de Nossa Senhora, porque nós somos um grupo de alguns casais. E vendo a vida do outro, as partilhas do outro, como cada uma daquelas colegas lidavam com as diferenças. Então, isso foi me ajudando, escutando a história de muitos casais, essa nossa busca por retiros, por acampamentos, por não ficar. Eu disse que, assim, no mínimo 12 anos, foi porque, na verdade, eu tive medo de falar, de quantificar. Mas, assim, eu acredito que todos os anos. A gente nunca deixou um ano, sabe, de estar ali bebendo de algo relacionado ao matrimônio. Então, eu sempre dei muito valor a palestras, porque às vezes a gente é Gileide, mas eu não consigo estar indo para a Canção Nova. Mas você não consegue ir para a Canção Nova em Cachoeira Paulista, mas você pode ir na Canção Nova aqui em Aracaju. Ah, você não consegue ir para a Canção Nova aqui em Aracaju, mas hoje a gente tem, né? É uma bênção. Então, tem o YouTube, né, com palestras que ajudam aí também com vários temas. O tema conjugal que você jogar lá no YouTube católico, a gente vai conseguir ali uma orientação. Então, e dentro dessa história de equipe de Nossa Senhora, para eu não me esquecer também, teve um casal também muito especial na nossa história, que eles são pais, né, de Cirleide Amaral, que já esteve aqui, né, que é seu Antônio e dona Giovanete. Seu Antônio e dona Giovanete foi casal piloto nosso nas equipes de Nossa Senhora. E eles nos pegaram em um momento de muita imaturidade minha,
no início da vida conjugal, nos nossos primeiros 5 anos, que os nossos primeiros 5 anos, para mim, foram os mais difíceis. E, dentro desse momento, as nossas diferenças, elas, né, quando o casal casa, justamente nessa época, as diferenças, sobe com tudo, né, porque tudo aparece dentro ali da vida de um lar, né, de uma casa. E eu tenho a minha sogra. Nessa época, eu tinha uma relação muito ruim com a minha sogra, né, a dona Ana. E por que é que hoje, com o meu entendimento, eu tinha essa relação ruim com a dona Ana? Porque a dona Ana, ela tinha uma personalidade parecida com a minha. Né? Então, ela hoje ela está com 91 anos, né? Então, hoje ela não está ativa mais como antes, mas na época ela era muito ativa. E ela vinha na minha casa, eu saía para trabalhar, e ela vinha na minha casa, ela abria a geladeira, ela olhava a minha geladeira, olhava a compra de mercadinho, e aí ela fazia a averiguação dos netinhos, que era o netinho, né, que na época a gente só tinha o Marcos Vinícius. Então, ela vinha e fazia toda essa averiguação do nosso lar, e ela queria o quê? A intenção dela era positiva, eu só não entendia, né? A intenção dela era positiva, era cuidar do filho amado dela, que o Marcos é o filho mais novo, e aí era o queridinho dela. Consequentemente, ela, ainda insegura que essa nora não ia dar conta de cuidar do amado dela, então ela fazia o quê? Ia na minha casa querendo cuidar, né? E aí ela ia na minha casa e queria mandar e desmandar ali, e aí vinha essa guerreira leoa aqui, que não deixava. E aí a gente se batia demais. E aí esse mau relacionamento meu com a minha sogra impactava na minha relação conjugal. Por quê? Porque de um lado existia a esposa, que ele tinha escolhido para viver essa vida dele, mas do outro lado existia o primeiro amor da vida dele, que é a mãe dele. Então, eu era o segundo amor, mas eu não queria esse lugar de segundo amor, eu queria o lugar de primeiro amor. E aí, muito imatura, né, eu e a minha sogra, a gente, né, tinha uma má comunicação, uma má relação. E a dona Giovanete, que é onde ela entra aí, junto com o seu Antônio, a dona Giovanete, ela chegava para me aconselhar, para me dar os puxões de orelhas necessários, sabe? Que tinham, e muitas vezes ela foi no meu particular, ela me buscou, né, para conversar comigo, porque eu achava que a gente não ia dar certo. Eu pensei em desistir. E a dona Giovanete dizia bem assim, como é que ela dizia? Minha filha, se beija o santo, lembrei, minha filha, se beija o santo por conta do altar. Ela é maravilhosa, eu conheço eles dois, assim, são muito, e eu vejo ainda hoje o quanto Deus tem se utilizado deles dois, sim, na vida de tantos casais. Sim, sim. Eles são maravilhosos. Nós dois somos apenas um dos tantos casais que com certeza tem testemunhos para falar sobre Dona Giovanete e seu Antônio. Então, assim, eu aprendi a beijar a minha sogra por conta deste meu altar. Nós falávamos, né, Gileide, né, além dessa missionariedade, né, da vida, né, vocês enquanto casal também, mas também, né, do Boticário. Como é para vocês dois também lidar, né, com tudo isso, né, com tantas missões assim da vida? Uhum. Então, gerir o tempo, né, eu acho que hoje é uma tarefa e um tema bom, né, para um outro podcast.
a gestão do tempo de cada um de nós, né? Tanto com as missões que cada um possui, como também com as interferências do mundo, né? Então, assim, não é fácil gerir, né, todas as missões, mas é possível. Então, eu amo ser família, né? É a minha base, é o meu sustento, é a minha fortaleza. A Gileide existe pós-família. Acho até interessante que, e comentei aqui, que vocês pediram uma foto. E todas as vezes que me são solicitadas fotos minhas, geralmente para situações profissionais, eu tenho dificuldade de encontrar uma foto. Por quê? Porque todas as minhas fotos são ou com Marcos, ou as fotos com os filhos, ou todos nós juntos. Então, essa sou eu. Então, eu sou família, é a minha base. Mas Deus também, eu não sei. Eu não sei, ele confiou muito em mim, sabe? Eu digo, tem horas que eu olho para ele assim, e digo, rapaz, você confia em mim, viu? Porque além de me dar esses 3 filhos, esse marido exigente que eu tenho, ainda o Senhor também me confiou toda essa missão aqui profissional, sabe? Eu digo, obrigada aí pela confiança, eu preciso te honrar. Eu digo que eu sou formada em jornalismo, me pós-graduei em comunicação, mas Deus me quis como empresária. E hoje, para mim, é muito claro. Para mim, hoje é uma missão, sabe? E eu acho que, como eu tenho a minha vida profissional como missão, para mim é muito feliz. E é mais leve, porque eu não consigo não ser a Gileide também profissional. Existem mulheres que elas se realizam apenas aqui no propósito familiar. E está tudo bem e está tudo certo. Mas existem mulheres que elas foram feitas, e eu fui uma delas, para, além da missão familiar, eu também fui feita para a missão empresarial. E como eu vejo como missão, o que é que eu realmente faço? Eu entendo que, no ordinário do meu dia a dia, estando lá como empresária, eu também posso ser forjada, e eu também posso forjar outras pessoas. Então, inclusive, dentro da minha missão, né, porque a missão da empresa, ela se mistura à missão pessoal. E dentro da missão do nosso grupo, é a transformação da vida das pessoas por meio da beleza. Mas que beleza é essa? Não é a beleza física, mas a beleza de ser. Então, eu vou no dia a dia, transformando a vida. Eu entendi que Deus me quer transformando a vida das pessoas por meio da beleza, e essas pessoas, elas também me transformam, porque à medida que eu tenho um colaborador ao meu lado, alguém que chega para a minha vida profissional, ou um parceiro ali, gerente, que ele tem uma personalidade desafiadora, para mim, ele também me forja. Porque eu precisarei me moldar para poder ajudá-lo, ou a se transformar naquilo que ele exatamente deseja, ou a transformá-lo naquele caminho que eu apresento e que a gente visualiza que vai ser de evolução e de alta performance para ele.
Pensando na sua área, né, empresarial, né, no ramo onde você está, né, como você falou, o ramo da beleza, eu lembrava aqui também, claro que a sua empresa não é somente para mulheres, mas você, enquanto mulher, né, representa o espaço da mulher também nesse sentido. O quanto é importante o exercício da feminilidade dentro do próprio matrimônio, dentro do próprio ser família, né? Então, como aí as coisas elas vão se casando, né? Elas vão se relacionando e como, né, você dizia, Gileide, do transformar não na beleza física, como muitas vezes, muitas ideologias, né, elas acabam ressaltando a mulher nesse sentido, mas no ser feminino, no ser a mulher que Deus espera que nós sejamos. Isso. E no papel do ser feminino dentro da família, dentro do matrimônio, dentro do ser mãe. E eu acredito que esse é um dos desafios, esse é um outro desafio da mulher que ela exerce uma missão fora do lar, é ela entender que dentro do seu lar ela tem um outro papel, que é ela ser mulher, que é ela ser esse exemplo de Nossa Senhora dentro da sua própria casa. Não é fácil, viu? Eu vivo essa luta diariamente, inclusive eu aprendi que a gente precisa se vulnerabilizar, a gente precisa falar das nossas fraquezas para ajudar o outro a evoluir. Muitas vezes, essa é uma fraqueza minha. Eu tenho dificuldade na separação dos papéis. Então, eu estou aqui na empresa, então aqui eu estou liderando. Quando eu chego dentro da minha casa, eu preciso colocar um outro chapéu. E aí, às vezes, o meu esposo, ele vem e diz assim para mim, ei, você já saiu da empresa, você está em casa, viu? Agora, lembre-se disso. Então, assim, isso algumas vezes ele já falou de forma leve, outras vezes chateado, né? Então, para quê? Para me trazer, e aí às vezes é preciso esse impacto, dar esse impacto para dizer, aqui você é mãe e você é esposa. E a depender ainda do temperamento, né, que a mulher tenha, aí é que isso se torna ainda mais difícil, né? Mas, de novo, a gente pede a graça a Deus pelas forças próprias. Não é fácil, pelas forças próprias não é fácil, mas a gente pede a graça a Deus e a gente vai conquistando, né? De a gente se colocar nesse lugar, de assumir o papel feminino dentro da casa e o homem assumir o papel masculino. Eu peço nas minhas orações a São José, né? Que São José interceda, né? Que ele valeie-me, nessa hora, para que ele faça com que Marcos seja o pai que ele precisa ser, que ele seja o esposo que ele precisa ser, e que eu não confunda e que eu não vá para o lugar dele, porque o lugar dele é dele, e que eu exerça o meu. Então, eu falo sobre isso porque eu sei que isso é uma das dificuldades e desafios também da vida matrimonial. Então, assim, pelas nossas próprias forças, não é fácil, não. Mas, pela graça, a gente consegue. Cai, levanta, e aí vai. O importante é estar consciente. Sim. Gileide, diante de tudo que a gente já, né, conversou aqui, diante daquilo que você pensa, que mensagem você deixaria, né, para quem deseja viver um casamento colocando Deus realmente no centro? Né, colocando Deus como sendo ali aquele que vem para arquitetar todas as coisas, né? Ser o arquiteto dessa casa, dessa construção. Eu diria que sem Deus nem tente. A verdade é essa. A vida matrimonial, ela é impossível se sustentar por muitos anos sem Deus. Então, de Deus você vai precisar.
E não adianta ficar buscando outros caminhos. Então, corre, urgente, vai atrás, dentro de todas as dificuldades, com as limitações que você tiver, mas busque trazer Deus para cá. E tem uma música que ela diz assim: com Deus eu posso ir mais além. Com Deus eu posso ir muito mais além. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu digo que sozinhos na vida matrimonial é impossível. Mas com Deus a gente pode. Com Deus a vida matrimonial é possível. Com Deus a gente consegue sustentar a nossa família. Com Deus é possível a gente dar continuidade à vocação que a gente escolheu, ou que a gente discerniu, ou que Deus escolheu para a gente. A família, a gente sabe que é o bem mais precioso. Nada nos realiza mais, nem trabalho, nem, vamos dizer, outro desejo do mundo, nem poder, nem dinheiro, nada disso nos realiza do que ter um lar para voltar no final do dia, do que ter o amor dentro de uma casa. Nada realiza mais o ser humano do que ser família. Então, é justo que muito me custe. Não é verdade? Então, custa, mas vale a pena. Então, que a gente possa, né, eu continuar construindo aqui com Marcos a nossa história conjugal, e você também, que você também possa construir a sua história conjugal, independente dos desafios. E a cada novo desafio que surgir, é sinal de que você está precisando ser forjada mais um pouquinho. Então, acolhe, segura essa cruz e bora seguir. Maravilha, que linda. Muito bom, assim, né, o tema. E acho que é um tema muito necessário, sim, né? Hoje, onde a gente vê um mundo com relações tão rasas, né? Infelizmente, com relações tão rasas, a gente vê que o matrimônio ele é a base da família. Então, poder realmente se aprofundar nisso e, principalmente, ter esse olhar espiritual, né? Do papel da terceira pessoa aí, que é Deus, dentro desse relacionamento. Então, assim, né, foi muito boa, muito bom mesmo. Mas agora a gente queria entrar em uma outra parte do podcast, Gileide, que não tem mais tanto a ver com o tema, mas é mais sobre você mesmo, né, o que a gente chama de bate-bola, né? São perguntas rápidas, curtas, né, e é essa troca mesmo, né? São coisas bem... Então, vamos lá, né? São só perguntas aleatórias mesmo. Surpresas, né? Vamos lá. E eu gostei muito da primeira pergunta, né? Porque eu acho que faz muito sentido, né, com você. Um perfume que te traz boas memórias. Crazy. Oh. Vou procurar direto. Crazy. Procure, viu? Vocês vão procurar. O que você mais admira em uma pessoa? Simplicidade. Melhor conselho que você já recebeu? Melhor conselho. Melhor conselho que eu já recebi. Faça pelo outro o que você gostaria que ele fizesse por você. Perfeito. Qual o seu santo de devoção? Santo Antônio. Um livro que marcou sua vida? Como a gente está falando de vida matrimonial aqui hoje, eu vou deixar o que eu já tinha falado do Márcio Mendes, que é Quem Tem Que Mudar Sou Eu, e que foi a dona Giovanete Seu Antônio que na época mandou eu ler. Já anotei aqui. A gente já sabe que você gosta de cantar, né? E gosta de música, mas assim, qual é o seu passatempo favorito? Passatempo favorito? Então, a Gileide tem poucos passatempos favoritos, mas favorito, passear.
O que você não tolera... Um bom cafezinho no shopping. Muito bom, eu gosto muito também. O que você não tolera em uma pessoa? Injustiça. Se você pudesse voltar no tempo, né, e fazer alguma coisa diferente, o que você faria? Ou não faria? Pegou agora nenhuma parte. Então, eu, Gileide, sou muito focada no presente e no futuro. Eu sou alguém que eu tenho até dificuldade das lembranças do passado. Às vezes, coisas da vida conjugal, eu digo, Marcos, como foi mesmo, Marcos, isso daí? Como foi isso daí? Então, eu não me arrependo. Eu não quero voltar no meu passado e fazer nada diferente. O meu passado, ele foi o que tinha que ser. Eu acolho o meu passado e eu quero viver. O meu passado não me existe mais, então não tem mais jeito. Então eu quero viver o meu hoje para eu ter um futuro diferente. Amei. Maravilha. Um conselho para quem deseja se casar. Dialogue. Dialogue, inicialmente, sobre tudo que... eu vou dizer outra coisa, é para quem é namorado, né? Então, para quem é namorado, não vou dizer só o diálogo, não. Para quem é namorado, é o seguinte, para quem é namorado meu filho, tira essa venda dos olhos. Tira essa venda dos olhos, porque quando se está namorando... a gente coloca uma venda nos olhos e aí, às vezes, a gente fica imaginando, depois que casar vai mudar. Ou, não vai ser bem assim. Ou então, sei lá, isso daqui é só na família dele que eu vejo essa característica. Nele não existe. Então, assim, deixa de se iludir. Vai para a realidade. Quem é namorado, vai para a realidade. Dialogue, visualize, peça a Deus que realmente você possa enxergar, que Deus possa te fazer enxergar aquilo que você visualiza como possibilidade de futuros problemas na vida 2. E após fazer essa listinha, anota e senta com ele para conversar. Perfeito. Gileide, o que você mudaria no mundo? No mundo... eu mudaria a empatia, o olhar empático e misericordioso, em especial para os menos favorecidos. Perfeito. O que é felicidade para você? Felicidade é você viver a sua vocação, a sua missão, aquilo que Deus lhe chamou, você ser feliz diante da realidade que Deus colocou na sua vida. E a felicidade, ela está muito atrelada à gratidão. Se você é grato, você é feliz, mesmo nas horas difíceis. Então, felicidade é você ser grato todos os dias por tudo que te aconteceu, pelo que te acontece hoje e pelo que você não sabe ainda que Deus planeja para a sua vida. Muito bom. O que você mais valoriza na vida? Família. E acho que a autenticidade. A autenticidade de você ser você, de você realizar o que Deus te chamou a realizar e ser feliz dentro desse processo. Qual o maior aprendizado que a vida matrimonial te trouxe? A vida matrimonial tem Qual o maior aprendizado? O aprendizado que é preciso... que foi preciso, que é preciso todos os dias eu me despojar, né, do que eu vejo, dos meus conceitos, dos meus pré-conceitos, para poder viver a vida 2. Isso é muito sobre respeito,
né, que é essa construção diária de eu entender que o outro, que o meu cônjuge, o Marcos, ele é do jeitinho que ele é, e é assim que Deus quer, e é assim que eu preciso o acolher. Muito bom. Gileide, qual é o seu lugar preferido, assim, para se conectar com Deus, para fazer suas orações? Então, dentro da nossa casa, a gente tem o nosso cantinho, né? Tem um quadro lá que em inglês eu não sei inglês, mas é nosso cantinho. Pronto. Então, lá é o nosso cantinho de oração dentro da nossa casa. Então, esse é o lugar, não só para eu me conectar. Então, lá eu tenho todo o meu sagrado está lá. Então, não só para me conectar, para rezar, mas lá é o meu lugar de chorar, que é um lugar que é em anexo ao nosso quarto, então é um lugar reservado. Então, lá é o meu lugar de chorar. Lá é o meu lugar, né, é o nosso lugar para os diálogos difíceis. Lá é o nosso lugar. E lá também acaba sendo o nosso lugar, muitas vezes, de diálogo com os nossos filhos também. Então, quando tem alguma situação, a gente também leva eles para lá. O que é que te faz se sentir viva? Fazer. Eu sou Marta. Eu peço insistentemente a Nossa Senhora que me dê essa graça de ser mais Maria, né? Ou de equilibrar a vida de Marta e de Maria, mas eu sou muito Marta. Então, eu amo, a minha linguagem do amor é o serviço. Vou fazer uma pergunta que não está no script. Qual é o seu temperamento? Ai, meu Deus! Horas coléricas. Não, é porque eu fui ao longo, né, do episódio, eu fui vendo muita identificação, sabe? Pois é. Um novo quadro agora, certo? Um outro novo quadro, vamos lá. Que se chama Uma Palavra, um Pensamento. Nós diremos a você uma palavra, sobre essa palavra, um pensamento, algo que te vem mesmo à mente no momento. Certo. Primeira palavra, matrimônio. Matrimônio, bênção. Então, o matrimônio, ele é uma bênção na nossa vida, na nossa história, e ele é o meio de santificação. Propósito. Propósito. Nós não estamos aqui à toa, né? De jeito nenhum, né? Então, só que cada um de nós tem um propósito. Hoje, várias pessoas morrem, falecem, mas Deus quis que nós estivéssemos aqui. Então, existe um propósito para cada vida. E quando a gente descobre qual é o nosso propósito, por que é que eu estou aqui? O que é que Deus quer de mim? O que é que eu vou fazer por aqui, né, neste mundo terreno, para dar sentido à minha história, para fazer eu chegar lá em cima, mas também para dar sentido à história das pessoas que estão ao meu lado. A vida é diferente, com propósito. Sim. Esperança. Esperança. Quem acredita sempre alcança. Quem espera, alcança. É preciso se pacientar e esperar. Esperar nos forja. Talvez esperar é uma missão árdua, especialmente em um mundo imediatista. A gente quer agora. E tem algumas coisas que a gente quer no nosso momento. E nem sempre é assim, não é assim que deve ser. Então, é preciso esperar. E quem espera, alcança. Trabalho. Trabalho, ele é uma oportunidade de dignidade, mas o trabalho, para mim, ele é transformador. O trabalho, ele me transforma, ele transforma as pessoas. O trabalho, ele dá propósito, significado
a nossa vida, a vida das pessoas com que a gente convive. O trabalho, ele realiza sonhos nossos e das pessoas que a gente ama. Amor. Amor. Amor, o amor é o centro de tudo, né? Então, com amor, tudo é possível, tudo muda. Onde entra o amor, tudo se transforma, porque a fonte e a base do amor é o nosso centro, né? É de quem a gente tanto falou hoje. Com amor, tudo se transforma. Essa mesa aqui, né, se floriria com amor. Com amor, essa mesa aqui está servindo hoje para ajudar na transformação de novas histórias, né? Fé. Fé. Fé, eu digo que, para mim, fé é o diferencial da vida de um ser humano. O que me diferencia, o que eu posso dizer que me diferencia de outras mulheres eu sou uma mulher de fé. Se alguém me perguntar, Gileide, o que te diferencia? Para mim, a minha fé. A fé, ela é a base. Quem acredita passa pela vida de forma diferente, enfrenta tudo que tem para enfrentar de outro modo. É mais leve a vida com fé. Rotina. Rotina. A rotina, ela é necessária. A rotina, ela é necessária para a gestão do nosso tempo, da nossa vida, da nossa história. Agora, é preciso tomar cuidado para que a rotina, ela não seja um fardo. É importante que, dentro dessa rotina, a gente entenda o que está fora do equilíbrio, para que a gente coloque cada coisa no seu devido lugar. E que, dentro dessa rotina, a gente possa ir amenizando essa rotina com aquelas coisas que nos dão prazer, que traz sentido, que dá mais leveza. Muito bem. E para terminarmos, não é uma palavra, são duas palavras. O Boticário. Ave Maria. Então, o Boticário para mim, ele é expressão de transformação. É a palavra que mais conecta na minha história com o Boticário. O Boticário, ele transforma. Ele transforma, quer seja a mulher que chega na nossa loja e que ela quer se sentir melhor com um perfume e quer exalar um cheiro melhor, ou hoje ela quer passar para o mundo um perfume de mais autenticidade, ela vai buscar. No outro dia ela quer um mais leve, que ela quer, não, mulher, eu quero ficar mais em paz, até com o meu perfume, então eu quero hoje um Florata. Então, quer seja por meio do perfume, quer ser por meio de um batom, né? Então, você quer se sentir, né, mais bela externamente. Então, o Boticário, ele tem esse poder transformador da autoestima. Mas o Boticário, ele transforma as relações quando você compra um presente com muito carinho para sua mãe, para presentear, e você coloca amor naquele presente e você leva para a sua mãe, então você transforma, porque o presente, ele une, ele é demonstração de afeto. Mas o Boticário também, ele transforma, porque por trás dele existe hoje milhares de pessoas que trabalham e que fazem essa história acontecer na retaguarda, existem nas frentes das nossas lojas. Então, são famílias que são transformadas e que são transformadas também com cada cliente que chega ali dentro, porque cada consultora de loja é impactada, porque as nossas consultoras também são, em algum momento, psicólogas,
né? Porque muitas vezes um dos hobbies são as compras. Então tem pessoas que vai à loja como um hobby e tem o hobby ou diz assim, não, hoje eu vou me presentear. Então hoje eu vim para cá para me presentear e vai para lá e conta as suas histórias. E aí os nossos consultores também são transformados com essas histórias. Então, eu digo que, para mim, o Boticário é transformação. Transforma a vida das pessoas, transformou a minha e eu ajudo também, por meio dessa empresa, a transformar outras vidas. Perfeito. Então, Gileide, nós chegamos ao fim, né, de mais um episódio. Como sempre, a pergunta que encerra, né, todos os nossos episódios. Nós já falamos muito disso aqui hoje, né, sobre forjar, sobre ter as nossas vidas forjadas. Mas, de modo aqui, para concluirmos esse episódio, o que é que forja a vida de Gileide hoje? O que transforma a minha vida hoje é essa vontade que eu tenho, né, de colocar Deus no centro da minha vida. Essa vontade e que eu peço a Ele que me dê a graça, sabe? Né, porque a fé é um dom e a gente precisa alimentar. Então, que Ele me dê sempre essa graça aí, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, de Santo Antônio, né? De que eu esteja sempre buscando. Quando eu venho aqui hoje, eu venho como um sim a um chamado. Eu costumava dar não. Todas as vezes que eu era chamada para falar, eu gostava de estar na liderança, né, atrás, e trazer as pessoas, porque eu também já convidei em várias situações pessoas para falar, né? E aí, quando chegava para mim, para me convidar para falar, eu dizia assim, ei, vamos fazer o seguinte, o que é que você acha sobre fulano para falar sobre tal coisa? Inclusive, se você quiser, eu já ligo para ela, eu já acerto com ela, eu tenho certeza que ela não vai me negar. Eu fugia, né, de estar à frente, de me vulnerabilizar, de colocar-se aqui enquanto humana e enquanto frágil. E aí, há 2 anos, no Trezenário de Santo Antônio, eu costumo ser comentarista do Trezenário, e um dia, eu olhando para Santo Antônio, fiz um acordo com ele. Eu olhando para Santo Antônio, aí Santo Antônio me disse, né? Eu olhava para ele, eu olhava para a palavra embaixo, para a Bíblia, e aí Santo Antônio me disse, né? Assim, você se fala tão devota minha, tá aqui comigo, fica aí nesse chima seu, mas eu preciso que você fale mais da minha palavra. Não só porque eu dizia assim, né? Eu fugia dizendo assim, né? Não, eu vou testemunhando a minha vida e eu vou falando sobre a minha vida no ordinário. Então, eu vou aqui, né, com os meus colaboradores, com os amigos que chegam, com os casais. E aí, nessa minha conversa com Santo Antônio, eu combinei com ele queria que eu também começasse a falar da palavra de outra forma, porque eu dava muito não. E aí eu combinei com ele que a partir daquele dia eu ia dar só sim, né? Agora também que ele resolvesse a minha vida para eu gerir meu tempo e que eu não prejudicasse outras áreas da minha vida. E de lá para cá eu venho dizendo esses sims todas as vezes que sou convidada, né? Ou que somos convidados para falar, para levar a palavra, porque eu entendo, né, que Deus, né, faria uma enorme diferença no mundo. Se todos os lares tivessem, né, a presença de Deus, a presença de Nossa Senhora, a gente teria um mundo totalmente diferente. Então, acho que é sobre isso. Então, estar e continuar, né, essa minha forja,
né, diária. Eu preciso estar aqui, conectado nessa fonte. Então, todas as vezes que Ele me chamar, estarei aqui. Eis-me aqui. Amém, que coisa linda. E já terminando, né, como a Valesca disse, a gente queria muito agradecer, Gileide. Foi assim, maravilhoso, uma conversa muito gostosa de ouvir, né, muito bom mesmo. Com certeza foi Deus quem providenciou o tema, porque a gente não te conhecia, né, só pelas indicações, e aí a gente disse, não, o que é que a gente vai conversar com ela, né? Então, assim, realmente foi Deus quem mandou o tema certo para que a gente pudesse conversar. E eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma de que quem nos assistiu, né, se já for casado, vai ser forjado. E quem não for casado ainda, vai já conhecer muita coisa, entender muita coisa e também amadurecer para esse processo, né? Então, assim, fantástico mesmo, né? Muito obrigada por ter aceito. Obrigada, Santo Antônio, porque você colocou lá na parede, para que agora ela não diga não, né? Justo ele, que foi tão pregador, famoso pelos seus sermões, né? Tinha que ser ele. Então, assim, obrigado, Santo Antônio, porque isso possibilitou que hoje ela estivesse aqui e dissesse sim para esse convite. Muito obrigada, Gileide. Que Deus abençoe. Como uma forma mesmo de agradecimento, uma simples lembrança que nós preparamos para você. A gente agradece muito mesmo, de coração, né, e que a sua história, né, a história de vocês dois, enquanto casal, possa alcançar muitos outros, né, para que, de fato, tantas outras vidas possam também ser forjadas através da vida, da partilha de vocês. Então, muito obrigada mesmo. Eu também agradeço, né? Agradeço por esse convite, por ter confiado nas indicações, né? Por ter confiado nas indicações, né? Eu digo que a cada vez que eu sirvo, né, eu dou muito pouco e eu recebo muito. Então, assim, obrigada, recebi muito aqui hoje, até porque para chegar aqui hoje é um processo, né? E Deus nos prova antes de a gente chegar aqui. Então, assim, foi especial estar aqui com vocês, né? E estou à disposição para novos temas. Que bom saber. Pois é. Então, muito obrigada, Gileide, mais uma vez. Obrigada também a quem nos assistiu, que acompanhou. E como sempre a gente faz, né? Encaminha aí esse vídeo para outras pessoas. Eu tenho certeza que você conhece alguém, algum casal, que precisa conhecer essa história, que precisa ouvir, né, tudo aquilo que Gileide partilhou aqui, tudo aquilo que o Espírito Santo mesmo foi suscitando para que a gente partilhasse e conversasse aqui. Então, encaminha aí para essa pessoa. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.